penalty box again from Manjek, but here comes Piketty. Well, the neutrals in the crowd are roaring him forward. Piketty again into the penalty area. Caros leitores e seguidores do portal desportivo FUT e 245, nós somos um bias para bem decidir conversa com o Norba Manti, somos com o Mantil com mangareles e personalidades ligados ao futebol nacional e a nós estamos ali na residência de tio de Piketty, já assim ele que o Norba chega fala, ele que o Norba papel com ele, e falando de quem que Piketty já assim e se prestação na seleção nacional de futebol que Jurtus uma vez que está nessa competição, ou seja, vai participar para o terceiro bias, depois de representar a Guiné-Bissau na 2017, na falou de CAN de Gabão 2017 e na 2019. E esse ano, 2022, apesar de CAN e manter aquela designação 2021, porque ele jogava na 2021, mas ainda vai jogar na esse ano. E para aquela, nós estamos ali na Bissaquel, ou seja, do arredores de Bissau, para vir papel com o tio de Piketty Jassi, senão me chama Almamo Jassi, ele que o Norba chega fala com ele, para falando de percurso de Piketty Jassi. Almamo, muito bom dia. Bom dia, senhor jornalista. Bom dia a todos os seguidores do portal FUT 245 para o excelente desempenho que Canadá para o desenvolvimento do futebol de Guiné-Bissau. Primeira questão, não me estive falando como é que era a infância de Piketty Jassi, onde é que nasce e que gostava mais de fazer? Para falar de infância de no craque Piketty Jassi, eu tive uma infância muito agradável. Para ver como ele nasceu em uma família camponesa, embora ele descendente de família real, ele neto de Régulo, da região de Quinara, que se nasceu. E tinha que sangue real nessa pele. Piketty Jassi era um jovem tão humilde desde a nascença. Seu percurso, sua infância, sua nunca refere como a nossa de uma família camponesa. Piketty mas lanta se vida na campo. Se não labrar, então ele está encarregado de vicia. Na sobrinho não tem bem mais grande, ele está correndo que restante de sobrinho não tem na casa para ele para vicia. Mas afinal de contas, Piketty não é um campo secreto na mato. O que é vicia no mundo de vicia, no produto não tem na mato é como o campo. Esta cena mato até 10 horas, 11 horas da noite. Eu não estou entendendo como é perder. Eu não pago buscar eles. Como é que está conseguindo no momento do luar? Eu não pago buscar eles, não estou a pena que botam no jogo. Eu não bem que não quiser no papel, está saindo fora aqueles. Vai brincar pegando a brincar. Não joga bola, até altas horas fora é normal de vicia. Bom, e era talento que nasce aquele. É como na nossa geração quase tudo é futebolista. Embora ele Piketty que bem sobressai na família. Mamãe de Piketty era grande jogador. Se você mais Piketty joga como quatro consegue distinguir como e mulher ou homem. Mas você quer jogar na nenhuma equipas de no futebol nacional? Na Piketty Não fala desse mame. não quer jogar na equipa. Ele joga só na equipa de jovem de Flacunda. No momento que tem 8 de março, mulheres contra homem, que está jogando. Mas ele de vez em quando está praticando a atividade de futebol e que aqui gostava dele. E que ele quer responder próprio na seu filho, Piketty. Para outro estava lá, mas que joga com a mamãe de Piketty, talento que tem, técnica que tem, Piketty que tem aquilo. Piketty vem ter só outro componente, ele é veloz e agressivo para que é positivo, porque está atrás. E o que não resta naquela altura, o que não resta jogo para diante, o que não cura o maior está pensando em o maior, tem que ser na bola. E não me estou falando desse percurso para sair daquela zona sul para vir para Bissau, o tio, a boca tem ela nessa infância. Bem, nunca tem ele. Piketty, nós estávamos juntos na Quinara, na meia de 2005, 2006, nós jogamos esse talento e vamos para aproveitá-lo. E ainda tem cobiça de diferentes treinadores para
para polícia resgatar de Flacunda para Bissau, porque aqui nasce na Flacunda. Quem entra em contato com a família é Mr. Abu, atual presidente da Federação Goss. Naquela altura, Abu é treinador de esporte. Abu entra em contato com a gente, porque ele não acha jogação muito de torneio, não joga junto com o Piquete. Primeiro jogo de Piquete na equipe de Flacunda, nós estrear, nós geração. Árbitro que estava na redor de campo, tudo gente, árbitro vindo na quebra, para apontar para na Piquete, porque ele anda com essa fama no futebol. Ele se não jogava, não está contando não ganha 1-0. Ele vai preparar a câmera com o gol. Aí depois ele canta como não se via como não ganha 1-0, anda jogo como ça, porque não acredita na Piquete. Como não acredita, assim está dando confiança. Não está pira que Piquete. Eu não está ganhando também mínimo de 3-0, 4 para riba. E já tem equipas que também estão na Piquete de cana juga. Se Piquete não joga, é cana juga. Mas se Piquete que joga, bom, moral, gente na canta, não ganha jogo. Depois que 20 bin no Piquete, Abu solicita e vem para Bissau. Mas depois que Abu vem, ele Piquete vem jogar campeonato de fez. O famoso campeonato de fez de Cacoma, que Nino Beba, que joga bem e gol de Piquete, entra aqui de Bulman. Porque chama na banco depois que entra, aí faz estrago. Jogo bem que fim. 11 atacantes de Berre Militar, que é o Real Madrid, domingo está treino. Ele vem a combinar, que é a geração de Batona, va Yaya Gerard, va Mahmoud Effenberg, Edi Comtas. Eles que convidam Piquete para jogar. Naquela altura, domingo está treinando eles. Domingo eles metem em contato com o Gabo, que já não sai na segunda divisão, e vai conseguir levar eles. Vai Gabo na segunda divisão e conseguir ser o melhor marcador da segunda divisão, e se meter Gabo de segunda para a primeira revisão. Jogar na Gabo, primeira revisão, bem baixo para a primeira divisão, bem para entrar para a divisão Udibi. No Udibi agora, na era de Incoca, que bem tem a sorte que Catio Valle, que vai para Portugal. E não me estou para falando de infância de Piquete, suma tio. Você imagina como é na ser jogador profissional de futebol? Naquela altura, para ver na Europa no futebol é raro. Piquete, ele mais gostava de atividade de caça. Ele está muito bem. Ele vai pescar, trabalhar com os colegas. Mas se trabalha extra, depois que tem fazer essas atividades, que tem pega na bola. Não tem body polão, não tem sete polão perto não com a Flacunda. Quase está primito todo mundo como se vai jogar, para ver como sol cada tempo. Esse aí é fazer campo atrás de cor de Zé Bulai, até vai também lá jogar El Zé Bulai, Seco, que era ganhar de Zé Bulai, que Seco, não tem luz Seco do Sermonzinho que Seco era ganhar de Zé Bulai, até jogar quintal de Zé Bulai. Quando nessa infância, hoje não precisa atividade de bicia, isso é de escola e não vai pegar futebol. Porque também na escola é muito bom, tem na cabeça da escola. Mas depois aquilo que ajudar, porque pensa rápido no futebol. Se o cara pensa rápido, ele pode ser grande futebolista. Ele é bom na escola e bom no campo. Ele na família é humilde, respeita todo mundo. É difícil olhar no problema, ele tudo que olhar com de brincadeira. Tem graça, chamar o mandal, de cana, cada chete que ninguém. Mas sempre é discreto. E cada isso aparece na sociedade, na Flacunda. Eles estavam só num cantinho, para não ir na baixada. E depois que vim na apresentada para a sociedade de Flacunda, ele aprende a ser grande futebolista. A partir de qual momento você entende como a Piquete nasceu do jogador profissional? A partir do momento que você entende como Piquete nasceu do jogador profissional, eu criei uma equipe na Flacunda. Não tomava junior equipa e senior Flacunda. Eu treinava para no capitão que se chama Piquete. E pego meninos que têm talento na Flacunda e faço uma equipa. Comecei de 2004 para 2008. Naquela altura, a equipe principal para nunca competir. Pego uma som que o ministro era contra Ricardo. Ele não está jogando porque está cansado. O Piquete está conseguindo vacinar. O Piquete tem Zé Bulé, o tem Bacanjai, o tem Baio, o tem Sego Chua, o tem Carvalho, que é o capitão. Ele tem uma equipa muito fantástica e capaz de parar. É lá que todo mundo, não é Piquete, não é chamado. Piquete não é chamado a todo lado. Ele cada jogador também tio. Joga caminhada de peito, joga torneio na introdução da equipe para uma que está jogando. Mas tudo também que alguém decide vai jogar. Porque chega lá e está convencido gente que leva como afinal quando tem imersão a buscar jovem. E de lá que não consegue olhar sinal como esse, se continua e nascer grande jogador.
ainda chamar conselhar, ou me pega jogo na Baliu, pega jogo na Baliu. Então um campeonato de físico jogar na Flacunda, campeonato de físico do PAC. Lá te se rumores na tabanco, desde final Piquete desaparece. Ainda para Piquete canasta. Piquete chega quase, eu tinha para 2 horas tempo para jogo que chega. E duas equipas com um outro. Ele tem que marcar esse grande amigo, Carvalho, e capitão dessa equipe. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis, uma torrente de emoções, o fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Primeira parte, eu risco 0-0. Segunda parte, Piquete vai apostar com o homem grande, Coronel Lançuda, apostar na permita. Aí fala que ele anda fazer 2 gols no jogo. Fala, pega a bola no meio campo, uma guirranca, nem acabou de parar Piquete. Faz 1-0. Vai jogado. Pega lá, se a bola joga, vai fazer 2-0. E vai o homem ganhar dar dinheiro. Lá a gente começa a acreditar como é menino agora nascer do canal do jogador. Porque isso é o conselho. E é também que gosta de fazer. E que acredita como é que amanhã e pode dar no futuro. Aí inglês de fazer campo na mato. E trabalha com os colegas. E conseguir treinar eles com os colegas sermoncinhos. Porque é bem na sociedade, para bem juntar com a gente e bem ser um grande jogador. Se Piquete quer ser um jogador, não fala se Piquete quer ser um jogador profissional, ou quer ser um jogador de futebol, o que você acha que ele deve fazer? Bom, ele para a natureza é bem para ser um jogador. Se o futebol na Guiné-Bissau, isso é uma outra parte do mundo, não can responder a pergunta, porque ele não pega esse caminho. Bom, e foi forte. Para como acompanhar esse curso de futebolista na escola. Depois eu comecei a jogar diferentes zonas do país. E consegui a escola entrou bem um bocado que ele. Mas se ser um jogador, bem ser um bom quadro. Porque ele tem capacidade na escola. E está compreendendo, aprendendo rápido. Como não ganha os meus sobrinhos, na conta que cedo. Porque se decidir desenhar ali, uma fala, não, esse mês entra na fotografia. E qual profissão que você mistura para o sobrinho ter? O que você gostava para ir fazer? Bom, a mim, para dizer assim, quando eu sei eu sou um sociólogo. Porque não está já para ele. Sempre não está consciente para beber aqui, não está consciente na escola, para ajudar aqui. Mas você gostava sempre de jogar futebol? Não gosto, sempre eu acompanho aquela. Na Flacunda, duas coisas eu pude fazer aquela. Se eu falei escola, eu pude fazer jogo. E tudo que tem dentro da Flacunda. Se eu chegar a Flacunda, tudo menino que olha e tem essa escola, mais grande jogador. Valores tem lá, valores tem na Flacunda, manga. Se você suporta a equipe da Flacunda joga, e cada tem um jogador do outro lado. São jogadores local. Como é que acredita como amanhã não precisa uma Piquete. Disse que o sobrinho vai jogar futebol na altura, você não é um país, suma Guiné-Bissau, e era a decisão certa para bom? Não está aconselhável, porque tudo que tem na passagem está contra essa mama da Chumano. Porque essa mama é o primeiro filho do papai. Essa mama da Chumano e falando, esse que não contra o sobrinho. Não está sendo família falando, bom, não é uma opinião, mas quem tem que decidir, o último é o Piquete. Porque não está contando, esse que assim, é caminho que é o caminho. Agora que eu decidir, não penso como se eu caminho e não dá certo. Mas sempre que está contra a gente. Porque fazer que ele 2 anos não quarto na Bissau, eu tenho empenho de jogar. Algum viés vou impedir para praticar futebol? Não é problema não jogar. A mim naquela altura, bota está difícil, mas não estou fazendo agora para comprar bota. Não está jogando, que eu não gosto de fazer. Para o valor que tem, né? O único que não está certo jogar contra ele. Olha como a minha hoje não joga agressivo, não está pancada de variação, não está por ali. Agora, também é sobrinho, não está me separando, está lá de frente. No momento do jogo, não está poupa ninguém. E ele Piquete, nós se juntos no quarto 2 anos, na Bermidar com o Nho Mangarande. 9 horas, estou na casa. Ele gosta de paródia. Eu gosto de paródia. Eu gosto de ouvir música, tio, mas eu gosto de 9 horas estar na casa. 10 horas eu dormir para mim, eu ir lá no campo.
e faz treino extra, depois de tarde, e vai para o dia, vai fazer esse treino. Hoje Piquete na representa a seleção de Guiné-Bissau, com o Sérgio Jurtus, é que te representa, Bobo, Sumatiu? Bom, Piquete, se vindo da seleção de Guiné-Bissau, isso surpreendendo, porque não quer saber. Estava no estágio da seleção de Portugal, na Colômbia. O Guiné também tem um jogo contra a eliminatória do Mundial, contra a Libéria. De momento não há publicação de Piquete na seleção de Guiné-Bissau. Não há de mirar para não há de alguém de chegar, porque ele estava em outra seleção, não há de seleção de Guiné-Bissau. Não há ele decisão e decisão. Mas bem não arrepende. Porque ele precisa na Libéria e bem que fazer a segunda mão na 24 de setembro. Tudo família, tudo guinense está alegre, está motivado como não ganhar craque. Qual que é a sensação no primeiro dia que o Piquete já se estreia para a seleção de Guiné-Bissau? Sensação de alegria, muita alegria. Porque todo mundo na liga, não, tudo lá não é Piquete. Quando 15 minutos que entra no jogo, ele que mais chamado. O que é na série, dentro do conselho, mas dentro do conselho Piquete. Só depois que o jogo começar, não ganhar espaço e não conquistar a própria adepta da Guiné-Bissau. A nossa família não está com orgulho. Depois que o jogo acaba na casa, não fala de continuar. E pecar que a decisão que toma. E toma a decisão certa. Não joga em outra seleção, na camada de formação, e vai pedir a seleção principal. Pecar que e pecar continuar e não dá certo. E na primeira participação de Guiné-Bissau na CAN de Gabão, Piquete já se marca um dos melhores golos de essa competição. Como é que a família se sentiu na altura? Por acaso, um bocado de que não ganha alimentar, é mais de jogo no espaço verde. No primeiro jogo contra Gabão, de estreia, sempre falando como tudo jogo que vem titular, ele mete gol. Ele fala, não mete gol. Mas não acredita. Bom, para não ficar surpresa, o que está fazendo? Não mete gol. Na arrancada que vai ser de 70 metros, e consegui trazer grande jogo, não é estreia, ele faz grande gol. Minha irmã grande, eu consegui quebrar, que emoção, eu do mamãe já, eu consegui quebrar 4 bancos plásticos. Como é para ser e está fazendo de propósito, que emoção. Que acaba por controlar a emoção para mais Piquete na pagar. Que quem ficando triste depois que o jogo acaba não conseguindo ganhar o jogo. Mas ninguém assim, a maior coisa que está acompanhando o futebol, uma pessoa que o futebol Camerun naquela altura ainda seria difícil. Mas não ganha, primeiro 45 minutos não ganha. Gol do Piquete, cajou esse colega de seleção e foi uma coisa bonita, uma coisa fantástica. No espaço verde que ele não pôde apanhar ninguém. Depois de acompanhar com um de artista muito falado, e canta localizando, Eric Daro. Que anda com um espaço verde com tudo lá do Pierre. É boa de emoção, ainda uma Piquete. A nossa família e um ali que está sendo um motivo de alegria. Está tudo dentro da queixaba. Mas um bias, o país inteiro não vai para a seleção nacional, que será na terça-feira, com a 11. E um dos protagonistas, obviamente, não vai ser do sobrinho, que será Piquete já assim. Como não vai encarar esse momento? Não, mas a mim, para a família não encara o jogo de maneira que não está encarada. E que a caminha deles é ter espírito de guerreiros, eles tudo. Porque são Piquete que não pode fazer nada. Pensa que tem que funcionar a conjuntura. Ou a conjuntura funciona, Piquete não se procede. E não me este pelo estudo é fazer bom cão. O original é fazer bom cão. Passou que tem para passar de outra fase. Até final se é por ter que força, ter que garra para Deus ajudar eles. E ele Piquete ser do melhor campo para ele, para ser uma grande exibição, crescendo colega de equipa. Não dizer ele fez boa sorte, ao lado de Mr. Kandé, para ter sucesso, para o país por estar próprio motivado, porque só é para ir nem muito que está, o único que nós temos atenção ali é o jogo de seleção. Para ver como a nós tudo não está desmotivado por situações políticas, situação do país dentro, mas que não distrai, que não aliviar um bocado e próprio situação de Jurtu. Se o Jurtu ganha, que não ser outra festa. Piquete já é um dos jogadores mais acarinhados da seleção nacional. Enquanto tio, o que se representa para você? Emoção, alegria e respeito. Ele que conquista aquela. Para ver como se quer trabalhar para aquela cana conseguir. Mas mesmo o colega também tudo tem, se o colega de seleção tudo está carinhado. Embora a diferença que tem Piquete, tem jogo que Piquete faz gol,
e jogador explosivo. Sempre na jogo, atacante mata le sojado que defesa. De que não defende. Aquele que não defende, mata sacrifício. Para estar para gol, porque mata atacante, se fosse gol, campo não explode. Para nós, o grande motivo, Piquet, na seleção de Guiné-Bissau, e te dá toda a energia para o país ser vitorioso. Mas com a colaboração dos colegas. Com a confiança de mister. Porque hoje o mister tem essa confiança. O mister, Piquet por ser jogador, o mister tem essa confiança de ganhar vacinado. E aquele que está pensando também confiante, pensando como ele também é uma Piquet. Não vai ver para eles tudo. Usando Bura, Moreto, Fred Mendy. Perceber como a país daqueles. Essa ainda vai ser a terceira participação de Piquet já assim, numa fase final de campo. O que você tem para falar e o que você tem para desejar com o Elbo Sobrinho Piquet? No desejar são muita sorte. Porque tem azar, para fazer campo brilhante, perceber como a família, falou com tudo isso daquele. Dia 11, a partir de 6 horas, tudo não para. E a partir de 6 horas, cada movimento. Mas está colado à televisão. Eu como é Piquet e não atuado, que essa concentração que está tendo, concentração de espírito de guerreiro, então é muito emocionante. Lágrima própria estava aqui na Rian, porque nós é sobrinho, na repente país a nível mais alto. Para mim é motivo de alegria para toda a família que está junto dele. Percebi que nós estamos aqui, não continua a pedir Deus, pedar força, pedar sucesso, para fazer bom campo. Para Guiné-Bissau conseguir o objetivo que é este. E naquele clube que você gosta de olhar, Piquet já assim na jogana? A minha missão é Piquet na jogana grandes clubes a nível mundial. E naquela liga? Eu gosto de liga inglesa. Porque liga inglesa, ele mais tem essa característica, mais da comunicação liga inglesa. Porque é jogador rápido, tem força e está armado bem. Mas se o puntang, para o clube, não vai me esperar jogar Benfica de Portugal. Porque ele é o clube de coração. É momento, pude cair o jogo de Benfica só para ver a seleção de Guiné-Bissau. A mim, o jogo de Barcelona, não, não capaz de ver, sabe, o jogo mata-se de bem que é o jogo de Benfica. Se a seleção de Guiné-Bissau não jogar. Mas é o clube número 1 do mundo, eu não tenho a seleção de Guiné-Bissau. A mim, tem a seleção do mundo, não está simpatizando para Portugal, porque não tem a seleção, que na torcer para ele. Mas ele Piquet não está já apoiar na Liga Inglesa, na grande equipa de Liga Inglesa, Liverpool, City ou Chelsea. Qual que conselho que você tem para dar para Piquet já assim, nesse ano? O conselho que me dá é para continuar a ser Piquet que seja. Para continuar a ser focado no jogo que tem a mundo de amanhã. Para ter que espírito de guerreiro, que espírito de confiança de como ainda fazer gol. Se acredita em fazer gol, ainda fazer gol. Se acredita em fazer gol. A mim, quando não sei como Piquet não fazer gol, ainda fazer 2 gols. 2 gols. Nem que ainda tem 3 gols na campo. No caso de eu podia fazer 3 gols naquele jogo, ou no contra, mas tem 3 gols na campo. Mas o primeiro jogo ainda fazer 2 gols. Em competição nos colegas. Para não fichar, qual que últimas considerações? A última consideração é para encorajar todos os jovens que estão lá, que comitiva, me cercando. Para dirigir caravana de futebol é difícil, para ver de que nunca tem consenso na 11. Na minha certa foca naqueles que preparam o jogo que Bude prepara o jogo, tal alguns diferente de determinados jogadores para fazer jogo. Naqueles jogadores que montam sistema são porque encaixam de jogo. Mas o percurso de treinamento ainda dá certo, e o jogo bem que conseguir encaixar. E são para conseguir pichar aquela lacuna. Para estar concentrado no jogo, da equipa técnica, de jogadores. E aqueles que estão no campo têm espírito de ajuda. Para conseguir para alertar outro no campo. Para ver como no campo o jogador que é bom comandante mister. Mas depois eu quero botar alertar outro. Jogador na campo, então está falando de tomou cuidado, está jogando na função. Que é ir para alerta. Para ninguém pegar por cometer erro. Mas se concentra, não vai ser 2-0. Muito obrigado. Obrigado. Caros seguidores e leitores do portal Desportivo Foot 245, suma que acaba de acompanhar e conversa com o antigo tio de Piquet Jassi, ele com o papiano de percurso desse jogador desde sua infância, não falar até nesse momento.
e tudo que não tem para bom e assim que justificar não há bem mais para tissu outro informações ligadas a Piquet já se que toca portanto com seleção ou esse percurso na fala ligado a futebol e bom, muito obrigado. Novo encontro está marcado na próxima oportunidade.